Acho que agora vai. Boa noite a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Ricardo Alexandre Miguel. E da mesma forma que vocês estão aí sentados, assistindo aqui, e recebendo essa mensagem, essa palavra do grupo, né? Eu também já fiz parte do grupo, né? Porque vocês vão acabar percebendo que todos nós temos, de uma maneira ou outra, problemas com familiares que são dependentes químicos, né? E, igual a vocês, a nossa família também tem. E há 10 anos atrás, a gente começou nessa aventura que é ter um familiar e cuidar e se preocupar, internação e aquela viagem toda que todos sabem que não é fácil para ninguém, né? E aí acabei pegando aquilo que parecia ser uma coisa ruim e tentei transformar em algo positivo, e aí acabei desenvolvendo um trabalho aí, e esse trabalho hoje eu tenho um canal de vídeos no YouTube, faço vídeos quando eu tenho uma oportunidade que nem essa, que eu até agradeço muito ao seu Vitor, né, de dar essa oportunidade pra gente de estar aqui falando ao vivo com vocês, né. Eu agradeço muito isso, de estar aqui compartilhando com vocês também a minha experiência e a experiência que a gente veio aprendendo nesse tempo todo, né. E hoje eu achei muito bacana a mensagem que o rapaz passou para vocês. Eu não sei se vocês viram, né? E é muito interessante quando a família ela olha para o adicto como uma pessoa que tem problema, mas ele também está tentando sair daquela problemática e precisa de uma ajuda. Ajuda que muitas vezes a família não sabe dar, fica perdido, porque é assim, né? A família, a gente sempre quer ajudar, mas nem sempre a gente sabe como e qual que é a melhor maneira. E por isso que a gente sempre indica os grupos, né? Eu sempre tive um carinho muito especial pelo Amor Exigente, porque na época, quando eu participava do grupo, hoje a gente não tem, eu pelo menos eu não participo mais, mas eu cheguei a participar 3 anos do grupo, e foi um apoio muito grande que a nossa família teve e tudo. E o que eu sempre digo as pessoas falam que não existe uma receita de bolo, que cada pessoa é uma pessoa, mas no fundo eu não concordo com isso. Eu acho que a receita do bolo está aqui, ó. Essa é a receita do bolo. Porque se você pegar os 12 princípios do Amor Exigente e você seguir a orientação que o grupo passa, é muito pouco provável que vai haver um sofrimento grande. Claro, a família sofre, como qualquer pessoa sofreria, mas sofre de uma maneira menor ou menos, ou a gente controla mais a nossa emoção e o nosso relacionamento. Então, assim, eu acho que o grupo ele é fundamental quando a gente presta atenção no grupo e aprende a receita do bolo, que é os princípios, e participa, né? Hoje eu vim trazer um tema, né? E aí, eu sempre estou participando, e a gente que tem o familiar, e eu acompanho isso, eu fico observando o que acontece com o nosso familiar, que hoje, eu nem sei dizer se hoje está limpo, se não está limpo, porque é aquela aventura de todos vocês, fica 1, 2 anos limpo, aí recai, e aí fica mais não sei quanto tempo limpo, e aí recai de novo, e aí aquela história. Hoje, nosso familiar, ele está limpo, né? Mas fazer o quê, né? Isso já fazem 10 anos, né? E aquela história, acredito que é a mesma história da maioria de vocês, né? E aí, depois de analisar, além da nossa vida, analisar a vida das pessoas que eu acompanho, até porque eu tenho um grupo também que eu criei há muito tempo atrás, que é um grupo que tenho no Facebook, um grupo de apoio ao codependente. Lá a gente acompanho mais ou menos umas 1.800 famílias que com esses anos todos foram
entrando lá no grupo e eu acompanho a história de cada uma delas, né? E eu acabei percebendo que por mais que o tempo passe, por mais que as famílias sejam diferentes, as pessoas sejam diferentes, mas o problema ele sempre se repete da mesma forma. O problema ele sempre está se repetindo. E aí eu fico tentando entender, se o problema ele é sempre o mesmo, a gente teria que dar um jeito de mudar o que a gente faz para tentar resolver os mesmos problemas. E hoje eu venho falar para vocês, assim, o tema hoje, né, que são assim, quais são as 5 razões que fazem os pais dos adictos sofrerem. Aí vocês vão falar assim, nossa, mas você trouxe mais 5, né, porque a gente já sofre porque ele usa drogas, né, então não é que além dele usar drogas ainda tem mais 5. É porque de repente o que acontece? Eu percebo que existem alguns comportamentos da família que acabam dificultando a recuperação, por um lado, do dependente químico, e por outro lado, o comportamento da família acaba piorando o seu relacionamento no meio familiar, né? E aí eu acabei identificando alguns pontos e a minha intenção hoje com isso se você família precisa de uma direção a seguir, ou às vezes vocês podem estar se perguntando, como a gente já se perguntou, o que eu posso estar fazendo para melhorar o meu relacionamento com o meu familiar? Por onde eu começo? Né? Porque a gente sempre fala, a família tem que mudar, a família tem que mudar, mas talvez as pessoas não falem exatamente o que tem que ser feito para mudar. E hoje eu venho trazendo algumas coisas que eu vi que a família faz e que isso talvez dê aquela coisa de tipo, poderia melhorar isso para sofrer menos, né? Porque sofrer a gente já sofre porque o familiar está nas drogas, mas a gente pode sofrer menos. Porque assim, você sair da codependência é você aprender a sofrer menos, mesmo com seu familiar estando usando drogas. Então, porque assim, a gente não pode esperar ele parar de usar droga para não sofrer mais. A gente tem que tentar entender como que a gente faz para sofrer menos, para ajudá-lo da melhor maneira possível, sem sofrer tanto como a gente vê que a família acaba sofrendo. Então, a primeira razão que eu acho que é um senso comum na família, e eu vejo nos depoimentos, no que as pessoas reclamam, naquilo que as pessoas falam, é quando a família olha para o seu dependente químico e ela pensa que apenas ele tem que mudar. Porque a gente pensa sempre assim, quando eu falo a gente, eu estou incluso nisso, né? Mas a gente tem aquela coisa assim, mas se é ele que usa droga, ele que é o problema, é ele que tem que mudar. E na verdade não é só ele que tem que mudar. Na verdade, ele tem que mudar, claro, mas a família também tem que mudar. E por quê? Porque todos nós viemos de um meio ambiente, né? Um meio ambiente familiar, e todos nós crescemos e nascemos numa cultura familiar, e essa cultura familiar traz todo o nosso aprendizado, traz toda a nossa essência de quem nós somos. E isso não muda para o dependente químico. Então assim, se por algum motivo o dependente químico hoje está usando drogas ou se envolveu com drogas, é porque de uma forma ou de outra, que a gente talvez nem saiba, ele viu isso acontecendo no meio ambiente dele, dentro de casa, com os vizinhos, com os tios, com a família, com a escola. E esse meio ambiente, que pelo menos que é dentro da nossa casa, precisa ser mudado. Porque na hipótese de você interna o seu familiar, e vai lá, interna, ficou limpo por aquele período, voltou para casa, e ele encontra o mesmo meio ambiente, o mesmo comportamento da família, aquele mesmo pensamento, a tendência de recaída é a mesma. Por quê? Porque ele vai encontrar o mesmo ambiente que teoricamente levou
ele a estar naquela situação que ele está tentando superar. Então, quando a gente muda e fala assim, não, o adicto tem que mudar, mas nós também temos que mudar, a gente tem que fazer a nossa parte. Claro, a gente sabe que nem sempre todas as pessoas da família colaboram, tem sempre, às vezes a esposa quer, o marido não quer, os irmãos não querem, um outro irmão quer, é difícil, mas é o tipo de coisa que é interessante a gente pensar que a família tem que fazer a parte dela também. Tá? Eu depois, não sei se vocês depois no final quiserem fazer perguntas, eu deixo para fazer no final e talvez seja interessante no final. Tá? E outra coisa, que eu vejo que é um padrão muito grande de toda família é você achar que o seu familiar dependente químico é uma pessoa normal. E quando eu falo normal, a gente tem que explicar isso, porque assim, você tem o seu familiar lá, talvez possa ser seu esposo, possa ser seu filho. A pessoa, até o momento em que ela usou drogas, ela é uma pessoa. Depois que ela usou drogas, ela é outra pessoa. O que acontece com a família a família ela tem que criar essa consciência de que, infelizmente, quando a pessoa usa drogas e ela entra naquele ciclo de vício, de perdição, aquela coisa toda, ela nunca mais será a mesma pessoa que a gente conheceu. Nunca mais. Ela pode ficar limpa, ela pode se recuperar, mas ela sempre vai estar num estado de recuperação, tá? Isso quando a gente torce para que aconteça, que ela se recupere ou fique em recuperação, mas quando ela está naquele entre e sai, a gente tem que ter em mente o seguinte, ele não é uma pessoa normal, ok? Por que isso ajuda? Por quê? Porque se a gente entende que ele não é uma pessoa normal, a gente começa a interagir com ele não como uma pessoa normal. E o que isso quer dizer? Quer dizer assim, a família, as mães principalmente, elas fazem jogos emocionais. Ai, você não me ama mais, você não vai fazer mais isso por mim, ai, mas eu cuido tanto de você, e você não faz assim, você ainda está usando, o que eu fiz? Sabe aqueles jogos emocionais? Isso não funciona. Isso talvez funcione para uma pessoa que tenha uma sensibilidade, que não use drogas, que talvez tenha uma empatia, que talvez no caso o dependente químico não tem. Então, se a família aprender a entender que o dependente químico é uma pessoa especial, ele é diferente e tem que ser tratado dessa forma, isso acaba tirando aquele sofrimento que eu vejo que as pessoas falam, puxa, mas eu tento. Eu vejo que a pessoa fica sofrendo, mas ela tem que tratar ele assertivamente. Não emocionalmente, não emotivamente, não com jogos emocionais, porque não vai adiantar. Não adianta você comprar o seu dependente químico com coisas bacanas. Eu vou dar uma coisa para você, fazer trocas, eu compro e você faz assim, eu faço isso e você faz aquilo, porque isso não funciona. Ele não tem uma racionalidade, ele não tem um pensamento normal. E aí, por isso que eu digo, a família não pode tratar o dependente químico como uma pessoa normal, tá? Eu não sei se isso fica claro para vocês, porque às vezes a pessoa fala, não, mas ele é gente e tal, essas coisas. Não que ele não seja, mas ele é uma pessoa diferente. Ele é uma pessoa diferente. Às vezes até faço uma metáfora falando assim, ele é como se fosse uma pessoa autista, que nem sempre você trata uma pessoa autista normal, 100% normal, porque o autista, por mais perfeito que ele seja, ele tem uma lógica que a gente tem que tratar com ele de uma maneira
correta e a interação e tudo. E eu imagino da mesma maneira, tá? Então vamos continuar aqui. Com o adicto, a gente tem que trabalhar assertividade. Assertividade, eu não sei. Assertividade é o que é, o que não é, não é. Não tem meio termo, não tem é sim, é não. Não tem negociação. Porque quando você tem o seu familiar adicto lá, eles vão querer negociar um pouco mais, um pouco menos, talvez sim, talvez não, e não tem negociação. A gente tem que ser assertivo, o que tem que ser feito, tem que ser feito. E o que a gente ouve muito, né, mas coitado, se eu fizer assim, mas coitado, se eu fizer assado. Não tem isso, tem aquilo que tem que ser feito, E normalmente a família peca nessa parte de achar que, vamos dar uma colher de chá dessa vez e tal, mas não adianta. A gente, quando está abrindo exceções, a gente só está prolongando a situação ruim que ele se encontra, né? E a partir desse momento, o que você tem que fazer? Se ele ainda está no nosso meio convivendo e a gente está naquela luta de usa e não usa, né? A gente tem que dar responsabilidades para eles. A gente não pode deixar eles à vontade. A pior coisa que pode acontecer é deixar um dependente químico à vontade, um adicto à vontade. Se ele está à vontade, ele está livre, ele está sem responsabilidade. A gente tem que dar alguma coisa para ele fazer, alguma responsabilidade, sempre de olho no que ele faz. E a coisa mais que a gente tem que tentar pôr na cabeça deles é causa e efeito. Se você faz isso, você vai ter aquele resultado. Se você faz aquilo, você vai ter aquele resultado. Se você não vai, por exemplo, se você não coloca o lixo para fora, você não vai usar a internet. Se você não lava os pratos, de noite não vai ter janta para você. Alguma coisa nesse sentido, porque o que falta muito para o dependente químico é aquele senso de que ele tem que colaborar. Porque, na verdade, e até desculpa falar isso, o adicto ele é muito folgado, né? Porque sempre tem alguém fazendo alguma coisa. Infelizmente, a família está sempre ali fazendo alguma coisa por ele. Ele que teria que fazer por ele mesmo. Você tem que largar para ele fazer aquilo que lhe compete, ele que deveria fazer. Mas o que eu vejo que muitas mães, eu falo mães, mas de um modo geral, claro, eu não tenho paciência de ficar esperando ele fazer, eu mesmo vou lá e faço. Está errado isso. Se ele está demorando para fazer alguma coisa, enquanto não está feito, não está feito. Sabe? Isso eu ouço demais. Eu não tenho paciência de esperar, não tenho paciência de ficar falando, eu não tenho paciência, ninguém tem paciência de fazer nada, mas tem paciência de ficar aguentando as situações que ele causa dentro de casa, né? Tá? Vamos lá. Tá, já falei sobre isso. Não tem, claro, não tem. Jogos emocionais não funciona. Você ama a mamãe, você não ama os seus filhos e tal. A família fala muito isso. O adicto não ama ninguém. Quando ele está no uso, ele só ama a droga. Ele não ama ninguém, ele não ama os filhos, no caso de maridos que têm filhos, né? Porque a gente escuta muito falando, mas a nossa filha estava com a gente e tal, ele chegou e foi agressivo e alguma coisa do tipo, ele nem viu que tinha nosso filho ou nossa filha. Por quê? Porque para ele tanto faz. O adicto não é uma pessoa normal, e vocês têm que entender isso. Como eu falei, comprar casa, carro, telefone, coisas, e vocês vão falar assim, nossa, mas isso acontece? Demais. A família sempre quer comprar o comportamento do adicto com alguma coisa. Você não pode comprar, tem gente que
dá celular, dá tênis, dá roupa. Eu conheço casos de gente que dá carro, que dá apartamento para a pessoa. Olha só, eu conheço um caso que tem uma moça que ela está naquela vai e volta de ficar limpo e não. Aí a pessoa fala assim, eu vou resolver a vida dela. Comprou um apartamento, pôs no nome dela, comprou um carro, pôs no nome dela e falou assim, olha, agora você não tem mais problema, porque você já tem onde morar, você tem um carro e tudo. A pessoa ficou uma semana e depois de uma semana pegou o carro e foi para a biqueira ficar na sarjeta usando droga. Foi lá cheirar os pinos, aquela coisa toda que a gente já sabe. E aí depois, como eu acompanho esse caso, ela falou assim, a pessoa chega para mim e fala assim, mas eu comprei uma casa, o que ela mais quer da vida? Ela tem uma casa, ela tem um carro. Mas a questão que a gente tem que entender é, para você aquilo tem valor, mas será que para ele tem valor isso? Porque a única coisa que o adicto dá valor é para droga. Ele não dava mais valor. Aí vocês vão falar, mas não faz sentido. Como assim? Infelizmente é assim. Ele só dá valor para a droga. Então, não tem como a gente tentar negociar ele usar ou não usar drogas. Outra coisa que é uma grande coisa que faz a família sofrer é acreditar na palavra do adicto. Eu vou parar de usar, eu vou entrar em tratamento, eu vou me internar, tudo ele vai fazer, ele vai sair, ele vai fazer. Incrível é que a gente acredita. Eu tento não acreditar, eu não sei vocês, mas a maioria da família acredita quando ele fala que vai parar de usar. Então faz assim, eu vou parar de usar, mas eu estou precisando de R$50 agora, porque eu preciso dar um pulo ali, tá? Mas eu vou parar de usar, pode deixar. A família acredita. Eu sou do seguinte entendimento, a gente não pode nunca acreditar no dependente químico, não pode. Como é que a gente acredita no dependente químico? Você vai falar assim, a gente não pode acreditar nunca no que ele falar? Pode acreditar. Ele vai falar que ele vai fazer alguma coisa, enquanto não estiver feito o que ele falou, a gente não acredita. Se o que ele falou ele fez, a gente vai lá, causa e efeito. Ele fez, a gente, vamos dizer assim, então tá bom, então eu te pago a condução para você ir ali. Eu vou entrar em tratamento, eu vou ficar bom e não sei o quê. Tudo bem, entra em tratamento, fica bom e depois a gente conversa. Não existe acreditar nele. Isso é um motivo que a família sofre demais. Por quê? Porque a família depois vem, depois de 15 dias, mas ele falou que ia entrar em tratamento, ele falou que ia parar, ele falou que não ia andar mais com aqueles amigos, ele não sei o quê. E de novo, começa aquele ciclo, repetindo a mesma coisa. Não tem mais palavra. E depois que eles usaram, eles não têm mais palavra. Não é possível mais acreditar em nada do que eles falam. Não é possível. Então, se vocês estão vendo, existe o fato da gente sofrer porque ele usa. A gente sofre, mas esses detalhes que eu estou trazendo para vocês faz a gente sofrer, porque é um sofrimento de repetição. E como eu falei, sair da codependência ou se tornar não codependente é aprender a lidar com isso, mesmo ele estando usando. Porque se a gente começar a entender esse processo, a gente se reserva, sofre menos e está mais apto para ajudar ele, porque a gente sempre vai estar lá, como diz aqui, nós o amamos, mas não aceitamos o que você faz. Então, o fato da gente lidar com o dependente químico dessa forma assertiva, ou algumas pessoas podem falar até dura de ser, não quer dizer que a gente não ama, não quer dizer que a gente não quer ajudar, a gente quer ajudar, mas a gente quer ajudar da maneira que ele precisa ser ajudado. E todas as vezes que a gente tentar ajudar, que a gente acha que vai ajudar,
a gente está errado, porque a gente não sabe. A gente sempre acha que a gente está ajudando, mas a gente está atrapalhando. Vamos lá. Agora então. Essa daqui é boa também, porque assim, uma outra causa que eu falo, que é um motivo de sofrimento, é as pessoas irem no grupo de apoio. Né? Nossa, mas ir no grupo de apoio faz a gente sofrer? E no grupo de apoio faz a gente sofrer quando a gente não faz o que o grupo de apoio fala para a gente fazer. Por que eu estou falando isso? Porque eu conheço gente que está 5, 10, 15, 20 anos participando do grupo, e aí você vai ver, a pessoa não deu um passo para frente. E aí às vezes eu fico me perguntando, porque lá no grupo, a primeira coisa que a gente pergunta, quando a pessoa traz a experiência dela, a gente pergunta: você frequenta algum grupo de apoio? Eu já frequento, eu já estou há não sei quantos anos no grupo de apoio. E aí a pessoa está falando como se ela nunca tivesse ido no grupo de apoio. E aí eu penso assim, eu falei, nossa, mas o que está de errado, né? Porque o grupo de apoio tem os princípios, tem o material, e a pessoa não aprendeu nem um negocinho desse. E aí eu fico pensando como é difícil para a família vir aqui no grupo e fazer o que o grupo fala que é preciso ser feito. O que vocês precisam entender o grupo, ele tem uma expertise, vamos dizer, ele tem uma história que sabe como que funciona, como é que trata, como é que você conversa, em que momento você deve fazer isso, em que momento você deve fazer aquilo. Então, eu não consigo entender como que às vezes as pessoas estão no grupo e não conseguem, sabe, e fica naquela patinando, e aí quando eu tento entender isso, eu penso assim, mudar é difícil, e mudar a cultura familiar é difícil, e eu sei, entendo isso, mas a gente tem que fazer alguma coisa, porque nada muda se eu não mudar. Então não adianta vir no grupo, falar que está indo no grupo e não fazer nada, sabe? Então aqui se vem no grupo, a gente tem que levar o que a gente, porque não adianta você vir aqui ficar 2 horas, saiu da porta para fora, acabou. Eu acho que a gente tem que pegar esse entendimento e esse conhecimento que é passado para a gente aqui e tentar colocar ele lá no dia a dia da gente. A hora que a gente acordou, vai se relacionar com um dependente ou aparecer uma situação, aí você tem que pensar, o que o grupo falou na última reunião quando isso acontece, né? Porque eu acredito que na hora que vocês estão aqui fazendo a partilha, cada um coloca a sua situação, o coordenador ele sempre vai falar, olha, talvez você se fizer dessa maneira, se fizer daquela outra maneira, a gente tem que tentar movimentar e fazer aquilo que o grupo fala. Vim só no grupo, só para fazer de bonito, não adianta. Então assim, o grupo sabe o que tem que ser feito e, como eu disse, a receita está aqui. E claro, não lê a literatura também, tem os livros, né? Porque assim não dá para falar tudo aqui, isso é pouco tempo, 2 horas não dá. Então é legal comprar um livro, ler um livro, tem material na internet, tem, como a Anida falou, Anida ou a senhora? A Eliana falou, tem a Rede Vida, né, que tem o programa. Hoje eu não quero participar, hoje eu não quero, não tem problema, vai lá e assiste a Rede Vida. Tem tanta coisa que a gente pode fazer para mudar, porque se a gente não muda, não adianta querer que o familiar mude, porque não vai dar certo, tem que ser um conjunto, todo mundo junto, tá? E assim, é isso que eu estou falando, e às vezes as pessoas vendem uma ideia de que é bonito participar, não, assim, pelo amor de Deus, eu não estou querendo, eu estou só generalizando, porque eu ouço muita coisa, muitos anos falando com muita gente, e eu vejo que tem pessoas que
parece que tem prazer em ser codependente, né? E a pessoa até levanta uma bandeira, eu sou codependente, e aquela coisa como se aquilo fosse um orgulho para ela, né? Então, se ela não for mais codependente, eu não posso mais participar do grupo. Então, né? Eu acho que pode participar do grupo, não pode? Se não for codependente, né? Pode, né? Então, ser codependente não é um pré-requisito para participar do grupo, tudo bem? Então, a gente tem que tentar trabalhar nesse sentido para sair disso, né? Para continuar com esse aprendizado e para a gente sair desse movimento, né? Tá tudo bem para vocês? Tá tudo bem? Vamos lá. Agora, essa daqui é legal também, porque isso é um assunto muito polêmico e que, nossa, eu já fiz alguns vídeos, já fiz muitos bate-papo com o pessoal e tem gente que até briga por causa disso. Uma das coisas que causam um sofrimento muito grande para a família é achar que o nosso familiar, que é dependente químico, ele vai se curar como se ele estivesse doente. E o que eu quero dizer para vocês infelizmente, ele não vai se curar da mesma maneira que ele estivesse doente, porque assim, a gente tem que entender assim, adicção é uma doença? Tá, o certo não é querer saber se a adicção é uma doença, se sim ou se não. O que a gente tem que saber é que tipo de doença é a adicção, que tipo que é. Porque quando as pessoas chegam pra gente, ou a gente ouve alguém falando que a doença é uma doença, a adicção é uma doença e tal, a maioria das pessoas associa a doença como se fosse algo que a gente toma um remédio e fica bom e se cura. Mas a adicção não é esse tipo de doença. A doença da adicção é uma doença comportamental. E por ser uma doença comportamental, eu não conheço, pelo menos, né? Eu não conheço, mas não tem nenhum remédio que ele toma e vai ficar curado. Então, essa é uma coisa que a gente tem que compreender, sair dessa história que vai acontecer uma mágica e o nosso familiar vai se curar. Eu vou internar ele e ele vai se curar. Não vai. Ele vai ficar limpo porque no seu tempo ele está curado. Não vai. Eu vou fazer alguma coisa e ele vai... Eu vou ter aqueles tratamentos loucos que as pessoas fazem, chá disso, chá daquilo. Hoje mesmo tinha uma senhora me perguntando se eu podia dar chá. Ela falou até o nome de um chá para o familiar dela. Eu falei, olha, pelo amor de Deus, não dê nada, né? Porque as pessoas ficam tão desesperadas que elas querem dar alguma coisa como se ela desse e a pessoa para de usar drogas. Mas não é assim que funciona. A adicção é comportamental. E por ser comportamental, a pessoa só vai parar de usar quando ela mudar o comportamento dela. Se a pessoa que usa drogas não mudar o comportamento, ela vai continuar usando e não tem como a gente impedir isso. E é esse um outro motivo que a gente tem que entender, de aprender a lidar com isso, no sentido de você pode tentar ajudá-lo, mas não dá para abrir a cabeça e colocar alguma coisa ou fazer ele mudar de comportamento. Ele só vai parar de usar drogas quando ele quiser. Quando ele decidir, quando cair a ficha, quando acontecer alguma coisa na vida dele que vai despertar e ele vai falar, eu tenho que parar. Nesse meio tempo, a gente tem que estar ali, dando o apoio que a gente pode dar, controlando para não facilitar, né? Porque a família faz o papel muito de facilitação, infelizmente, e a gente tem que estar olhando nesse sentido, né? Uma parte aqui que eu queria falar é assim, né? Tem muita gente que fala que codependência também é uma doença e, infelizmente, quem fala isso não sabe o que está falando, porque
codependência não é doença. Eu não sei de onde que as pessoas tiram essas ideias. Codependência é um comportamento que a gente aprendeu a ser daquela maneira. A gente aprendeu a ser daquela forma, a gente aprendeu a ter um relacionamento com aquele jeito de lidar com o outro. Isso não é doença. Eu não sei de onde as pessoas tiram essas ideias, aquelas coisas. Mas tudo bem, eu estou passando para vocês uma outra perspectiva, tá? Codependência, eu tenho vários casos de pessoas que saíram da codependência, né? Que entenderam esse processo. E como eu falei, o fato dela sair da codependência não quer dizer que o familiar saiu das drogas, tá? Eu conheço muitas mães, muitas esposas que não são mais codependentes e ainda acabam tendo, né, que conviver, mas hoje elas já estão em paz com elas mesmas, né? Então, essa parte codependência. Se você mudar o seu comportamento, se você mudar como você se relaciona com sua família, se você mudar principalmente as suas crenças, você sai da codependência. Você não precisa ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos como um codependente em recuperação, tá? Você pode mudar o seu comportamento, e a partir do momento que você muda o seu comportamento, até porque você não está sob influência das drogas, né? Porque as pessoas, elas querem, eu vejo que as pessoas querem falar assim, mas codependência é como se fosse uma adicção, é como se fosse uma doença das drogas, tal. Mas a pessoa quando usa drogas e ela não consegue sair das drogas, é porque ela tem uma bioquímica, porque ela tem uma toxicidade dentro dela que dificulta essa tomada de decisão de parar de usar droga. O codependente não. O codependente, ele, a qualquer momento ele pode falar assim, eu vou mudar e eu vou deixar de ser codependente. Simples assim. Só que para isso ele tem que fazer aquele trabalho de crescimento, de dar o primeiro passo, de mudar, de entender tudo isso. Se a gente fala em mudança de comportamento, né, vocês veem, dentro disso que eu estou falando, como é que a gente pode estar colocando a nossa família numa positividade e observando isso? Será que isso que o Ricardo está falando está acontecendo lá dentro de casa? Como é que a gente pode mudar isso que está acontecendo lá, né? Essa é a reflexão que eu quero deixar para vocês aqui, porque o problema, ele às vezes, se a gente está olhando para ele só de um ângulo, a gente só vê uma possibilidade. Eu estou trazendo hoje outras possibilidades e espero que isso acabe alertando vocês, né, para outras coisas, né? Vocês têm alguma dúvida? Alguma pergunta? Mais ou menos. Você falou assim que a gente não acreditar, não confiar no que eles falam, né? Certo. Aí a gente não confia, mas eles manipulam. Não, eu vou, você não acredita em mim também? Você não acredita em mim? E não sei o quê. Então me manipulando. Você acaba cedendo. Aí faz o que a pessoa pede. Precisa do dinheiro, você vai cagar, ele vai usar. E a gente cai para ver essa história de novo. Até que a gente aprende e não faz. E quando acontece, por exemplo, se você não me der o dinheiro, eu vou apanhar. Tá, não vou te dar o dinheiro, você vai apanhar. Ele vai e apanha. E a gente fica com aquele remorso. O que fazer nessa situação? O que a gente faz para não sentir esse remorso, para saber que a situação dele não é nossa, da família? Como agir nessas coisas? Então, isso é uma coisa muito comum, né? Isso que você está falando, porque assim, as pessoas não querem sentir isso. Mas, infelizmente, a gente vai sofrer, a gente vai se sentir mal, como você está falando. Não tem como, você vai sentir. Mas o que você tem que fazer para ajudar ele? Você tem que sentir, guardar para você,
é fazer o que tem que ser feito, você tem que ser assertiva. Não dá, ele apanhou, coitado, ele foi lá e apanhou. É o que ele estava falando. Causa e efeito. Por quê? Você faz uma vez, foi lá e apanhou, você não deu, vai lá de novo, ele apanhou de novo. Vai chegar uma hora que ele vai falar, não adianta eu ir lá e pedir, porque eu vou apanhar de novo, ou eu vou me colocar nessa situação. Então você vê que você está não fazendo para ele, você está ensinando para ele que existe causa e efeito. Ou seja, você toma uma decisão, ele vai ter uma consequência. Quando você ajuda ele, no sentido de você dar o dinheiro para ele, você está tirando esse aprendizado dele de causa e efeito. Porque ele sabe, seu irmão, não sei se é mãe ou seu irmão. Você vai lá e minha irmã me dá, então, para que eu vou ter um comportamento diferente? Dói, é duro, mas o nosso papel como família é assertividade. Assertividade não é fácil, Dói. Mas a questão toda é que a gente tem que tentar olhar o quadro, não naquele momento. Porque se você olha só naquele momento que está doendo em você, você não consegue perceber que se você expandir isso, você falar, hoje está doendo, mas pode ser que ele aprenda e ele não passe mais por isso. Aquela dor que você sentiu naquele dia, num quadro geral, você já vai ter uma satisfação de ter feito a coisa certa. Entendeu? Tenta ir nessa linha que a gente, quando fala essas coisas, a gente não quer dizer que a gente não vai sentir dor, a gente não vai ter decepções, a gente vai se decepcionar, a gente vai chorar, a gente vai ter vezes que a gente vai ter que ver o filho da gente em situações que a gente fala, meu Deus, eu tenho que tirar ele dali. Obviamente, a gente tem que sempre estar preservando do risco de morte, claro, mas se não tiver risco de morte, a gente tem que deixar ele passar pelo que ele tem que passar, porque a gente só aprende vendo as consequências daquilo que a gente faz. Tá. São 2 desafios, Tá. Primeiro ele perdeu mais novo, depois ele perdeu mais velho. Eu mesmo, o segundo, isso. O pior ainda foi o segundo. Aí assim, quando sai da clínica, e sai de um outro treino, para mim, você falou, depois que sai da outra, é uma outra pessoa. Como lidar com essa outra pessoa? Porque tudo que você fala tem que ser uma resposta para te dar. Você me internou, você fez isso, toda a noite na minha cara. E assim, a minha segunda pergunta é quando só a família, por exemplo, a mãe e o pai não têm o mesmo raciocínio, como se torna difícil? É bem difícil. A primeira quando eles saem da internação, como lidar com isso? Como lidar? Porque assim, parece que você tem que pisar em ovos, não dá pra você, tudo que você fala, parece que causa um conflito, sabe? E assim, aí o pai entra no meio e fala, não, você não pode fazer, não pode. Parece que eu que estou errada na situação, eu que passo como uma errada, porque eu estou provocando um conflito. Essa parte é uma parte tão ruim, isso que você fala, porque assim, o que eu vejo muitas vezes não tem as pessoas não estão em conjunto para ajudar o familiar. Esse é um grande problema também que a gente acaba vendo, como eu comentei. Você como mãe tem uma posição, seu marido tem outra posição, vocês têm outros irmãos, alguma coisa do tipo. Então, a gente sempre tem trazer todas as pessoas no mesmo objetivo comum, para quando sai dessa situação que você está falando, as pessoas terem o mesmo direcionamento, o mesmo posicionamento. Mas assim, eu não sei como que
que a clínica age lá. Mas normalmente a clínica ela vai trabalhar naquela linha de assertividade, de laborterapia, de aprender a espiritualidade, os passos, aquela coisa toda, e responsabilidades. Porque na clínica, uma boa clínica, uma clínica certa, ele aprende os deveres que ele tem que fazer, lavar, passar, cuidar da roupa, da comida, aquelas coisas básicas. Então, assim, tratar dele, você vai tratar de uma maneira normal. Assim, eu não vejo só se sair daquilo. Mês que não ficou, porque o outro foi embora de casa, Aham. não ficou, Uhum. tipo assim, Giovanni, ajuda, pega sua roupa daqui, lava sua louça. Só que o pai vai e faz, né? Ele Ah, deixa tá. que eu faço. Ah, tá, Eu entendi. saio para trabalhar, né? E falo, Giovanni, estou chegando, eu quero essa roupa jogada no chão. Tá. A mãe joga a roupa no chão, por exemplo, né? Certo. Ou uma cama. Ah. Mês que fez direitinho quando saiu da clínica, tava jóia, veio. Depois ele fala, não vou fazer. Ele falou que não vai fazer. E aí? Aí alguém foi lá e fez por ele. Ele vai, Então, é nessas horas que a gente fala, né? Até quando eu vai, falei. deixa que eu lavo a roupa. Então, Deixa que eu ponho a roupa lá em cima, deixa que eu lavo a louça. vocês entendem quando eu falo meio ambiente? Esse é o meio ambiente que é pernicioso para o dependente químico, porque ele tem que ter a responsabilidade dele. Ah, mas ele falou que não vai lavar, deixa sujo. Ah, mas ele não lavou a louça e tal. Quando ele for comer, a louça está lá para ele lavar. É simples. É simples. Eu não vejo. Claro, todos nós temos as nossas motivações. De repente, seu marido tem a motivação dele. Mas o que ele está fazendo é errado. É errado. Porque está mostrando para o seu filho que ele não tem obrigação nenhuma. Que os pais são obrigados a fazerem aquilo. E a gente não é. Eu acredito que você deveria sentar com seu marido e conversar com ele, tentar explicar que não é assim que funciona. Eu não sei se seu marido vai em grupo, acompanha alguma coisa. Foi quando Aham, internação de vez participar, né? tá. Aí aprendi filho de jogo, ele aprendeu. Aí é tipo assim, ele fez um curso de 2 semanas e achou que já sabia tudo e tudo certo. E agora ele acha que é que nem nosso trote, sabe? Você faz isso, você já tirou isso. Tudo bem, tem dúvida do serviço, tudo que ele faz, né? Trabalha com o pai, mas o outro está com a namorada, não está perto de mim, tive um pegamento emocional, mudou totalmente. Mãe, você faz isso comigo? Não. Só que meu marido, por trás, assim, escondido, às vezes É tão difícil porque a gente tem que pensar no filho, que a gente tem que criar o filho para o mundo, né? A gente tem que ensinar ele que se dentro de casa acontece isso, talvez ele pense que lá fora também vai acontecer isso, não vai. Infelizmente, a gente tem esse problema de querer fazer pelos filhos, que, na minha opinião, é errado. Principalmente para o dependente químico, que saiu, ele passou lá 6 meses aprendendo o que ele tinha que fazer, chegou em casa e o pai ou a mãe faz. Aí fica complicado, né? Aí fica complicado. Eu acho que você deveria sentar com seu marido, conversar com ele, para vocês terem a mesma linha de raciocínio, para tentar, porque assim você não ajuda ele. Se você quer ajudar ele, não é dessa maneira. Não é dessa maneira. consegui atingir os meus objetivos, passei de todos os passos, Uhum. consegui aplicar em casa, mas tenho essa dificuldade que eu faço de uma forma. Se você conversar com ele, conversa com o seu marido, fala, ajuda e tal. Ele acha que ele ajuda. No meio da crise ele veio, agora ele conhece que o carro foi roubado, eu não tenho.
Então. Se paga seguro para isso, né? Se rouba, um roubador, então. Tem que ensinar causa e consequência. Seria ótimo ter vindo, tanto que existe de vamos lá na parceria ótimo, né? Sim. Essa mudança de comportamento. É para isso que o grupo serve, né? Porque assim, as pessoas acham que o grupo é só para vir, assistir 2, 3, 4 e já resolve. Não, o grupo ele serve para dar aquele reforço de te lembrar que você tem que fazer aquilo que você viu da outra vez. Porque infelizmente a gente acaba esquecendo, o ser humano ele é preguiçoso. Se a gente aprender uma coisa hoje e a gente não fizer e não relembrar a gente esquece, a gente deixa para lá. Então o grupo, a função do grupo é tá relembrando. É interessante ele voltar a participar do grupo para dar esse reforço nele, né? Porque senão fica bem difícil mesmo. Assim, tem os dois. Na primeira vez que tiver negativo, um dos dois, eu quero ver a preparação que ele vai dar, né? Exato. Ele só fica assim, pensando, eu interno de novo. Essa é outra coisa horrível, né? Porque se você fala que você vai internar, você tem que internar e pronto, né? Não Mas tem... ele fala que eu te interno. Como se fazendo jogos emocionais, como eu falei com vocês, jogos emocionais não funcionam. E ele não trata os filhos como um adicto, entendeu? Assim, eu já sei que é uma doença curável. E o resto da minha vida vou ter esse problema para enfrentar. Né? Então, eu uso o apoio de todo mundo para poder usar uma palavra aqui, uma palavra Com certeza. pego as palestras no YouTube, por exemplo, aqui. Então, eu sempre vai reforçando aquilo que a gente, né, mas é muito difícil. Sim, mas eu tenho certeza que se você conversar com ele, traz ele de novo para o grupo, Puxar, né? Vai esperar o aquilo que você pode. Pessoal, infelizmente nós vamos ter que parar porque nós temos o aniversariante aqui. Bom, então eu acho que eu espero que de alguma forma. Tá tudo certo. Tá? Tá tudo certo. Fica tranquilo. Eu espero que de alguma forma Obrigada, Ricardo. Obrigada. eu tenha conseguido trazer uma palavra para vocês, um ponto de vista diferente. Como eu falei, não existe uma fórmula mágica, não existe uma solução mágica. Existe um aprendizado e a gente tem que aprender todo dia um pouco mais, tá? E eu sempre estou na torcida para que vocês estejam cada vez melhor, né? Como que é o lema do grupo, né? Porque a gente precisa aprender, precisa vir no grupo. E é isso. E muito obrigado. É uma enorme oportunidade para aprender. Exato, todo dia uma proposta. Hoje eu estava vendo na internet uma coisa muito interessante, que houve numa faculdade lá em Bauru, que alguns jovens, né, que estavam lá estudando, tinha uma pessoa com 40 anos lá estudando, e os outros tirando sarro, mas aquela velha estudando e tal, né? Só que assim, é muito engraçado, né? Porque enquanto a gente tem vida, a gente tem que se melhorar. E o conhecimento é uma grande oportunidade também de se melhorar. Com certeza. Então, eu acho muito estranho a pessoa achar que o outro não tem a oportunidade de se melhorar e de se melhorar. Exato. E aqui nós temos essa enorme oportunidade de, por exemplo, você trazer o seu conhecimento. A gente compartilha a nossa experiência, né? A gente compartilha, compartilhando que a gente consegue mostrar para o outro que existem outras formas de lidar com o problema de outras maneiras, né? Tudo é uma somatória. Exato. Só para finalizar, que me veio agora, a gente aprendeu a ser quem a gente é pelas dificuldades que a gente passou na nossa vida, eu acredito. Hoje somos quem somos pelos desafios que a gente enfrentou, pelas dificuldades que a gente passou. Se a gente não deixar o nosso familiar passar pelas dificuldades que ele tem que passar, como é que ele vai aprender a ser alguém? Se a gente está ali toda hora amparando, ou cuidando, superprotegendo e ele não pode passar por aquela situação, como é que ele vai aprender?
Se foi assim que a gente aprendeu, sei quem a gente é. Tá bom? Muito obrigado a vocês pela oportunidade.